Olá, meu nome é Robson Antônio. Eu vou falar um pouquinho do BIM aplicado à geotecnia. Antes disso, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o canal Geotecnia Brasil me deu para poder falar um pouquinho a respeito do tema, né? Agradecer aqui ao Thiago Souza, que me convidou para poder fazer essa apresentação. Enfim, vamos lá? Bem, um pouquinho de mim aqui, antes de começar a apresentação, né? Eu sou um tecnólogo em edifícios formado pela FATEC em 2006. Eu projeto desde 2002, tendo começado os projetos voltados propriamente para a geotecnia a partir de 2006. Sou um Autodesk Certified Professional e atuo nas áreas de projeto de contenção, estabilização, fundações, terraplenagem, barragens e também atuo fazendo a capacitação em softwares aí de soluções como AutoCAD, Revit, InfraWorks e Civil 3D. Bem, para começar a falar a respeito de BIM para geotecnia, né, primeiro vamos falar um pouquinho a respeito de BIM. Então, BIM, ou Building Information Modeling, né, o modelo da informação da construção, é a representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação que forma uma base confiável para decisões durante seu ciclo de vida. Ou seja, é uma forma de você construir digitalmente aquilo que futuramente será construído fisicamente. E por que isso? Porque é muito melhor você construir algo da forma digital e prever todos os erros que podem acontecer previamente, do que, vamos dizer assim, visualizar esses erros numa escala 1 para 1, né? De tudo acontecendo de errado na hora que você está fazendo a execução aí da sua obra. Então, um pouquinho da evolução aqui dos projetos antes aqui do BIM. Então, a gente tem aqui os projetos feitos na prancheta, né? A gente tinha um tempo muito reduzido assim para poder ter a concepção do projeto em si. A maior parte do tempo era desenhando. Então era um trabalho muito moroso, né? Demorava-se muito tempo para gerar um projeto, enfim, era muito desgastante. Aí veio o AutoCAD, uma grande evolução aí o AutoCAD. Mas o CAD em si nada mais é do que a virtualização de uma prancheta. A metodologia de concepção do projeto, de criação do projeto dentro do programa é a mesma que é utilizada na prancheta. O diferencial é que você tem ferramentas aí que aceleram a geração dessas informações. E tivemos aí um CAD 3D, né? Também a gente teve um pouco do aumento assim, do tempo que a gente podia estar projetando ao invés de estar desenhando, aqui no caso de modelando uma informação, né? Então, e assim, você percebe que não teve uma diferença muito grande assim, do tempo ganho para se conceber um projeto. E aí, então chegou o BIM. A proposta qual que é? É aumentar o tempo de projeto. E diminuir o tempo que se fica criando materiais, gerando um desenho, porque no caso do BIM você modela aquilo e extrai os entregáveis daquele modelo. Você tem um modelo paramétrico, um modelo inteligente, algo que se você altera diretamente o modelo, todos os materiais que são gerados, todos os entregáveis, plantas, seções, vistas, tudo aquilo é automatizado para que ocorra a mudança, ele reflita essa mudança do modelo em todos esses materiais entregáveis. Revit. Revit é BIM? Não. Revit é uma toolset. Ele nada mais é do que um software. Ele é um meio para se chegar a um BIM, mas não necessariamente o único. E não necessariamente quer dizer que tudo que você vai fazer dentro do Revit é BIM. Ele pode ser apenas um modelo paramétrico, que, aliás, ajuda muito na concepção de um projeto, pois ele tem uma alteração automatizada de todos os elementos que são reflexo do
do modelo. Ou seja, as vistas, seções, plantas, enfim, tudo que você faz uma ferramenta paramétrica reflete nos seus entregáveis. Então, gente, Revit e BIM não são a mesma coisa. BIM é uma metodologia, Revit é uma ferramenta para se chegar nela. Então, a gente tem aqui obras lineares versus obras não lineares, né? Então, começar com o que é uma obra não linear. Por exemplo, um projeto de fundação não é uma obra linear. E você pode fazer um projeto em BIM de um projeto de fundação. Como? A ferramenta que é mais utilizada para isso, no caso, a gente poderia estar utilizando o Revit para poder fazer isso. Já para uma obra linear, a gente tem aqui, por exemplo, uma contenção aqui na lateral de uma via, a gente poderia estar utilizando o Civil 3D para isso. São duas ferramentas diferentes, porém, você pode conceber um projeto BIM com ambas. É só saber qual tipo de ferramenta aplicar para cada tipo de situação. Então, falar um pouquinho de BIM geotécnico, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui é uma divisão de camadas bem grande, né? Isso aqui é o projeto de Yangzhou Project, é um projeto de uma estrada férrea lá na China. Então, aqui foi utilizado o módulo geotécnico do Civil 3D para poder gerar essas informações todas aqui. Então, como isso foi feito? Vou colocar de uma forma bem acelerada aqui, tá? Porque a intenção, na verdade, dessa apresentação não é mostrar para vocês como se faz, mas sim o que pode ser gerado. Aqui a gente tem vários paliteiros de sondagem gerados a partir do programa. Ele pega uma base de dados, aqui é a triangulação, tá? Muitas vezes essa triangulação que vocês estão vendo aqui, você precisa fazer um tratamento posterior dela. Você não necessariamente vai trabalhar com tudo aquilo que o programa cuspir para você, vamos dizer assim. O programa ele vai fazer uma simples triangulação de um ponto a outro, que é melhorada de acordo com a densidade da malha de sondagens que você tem. Porém, muita coisa acontece. Você pode ter uma diferenciação de camadas que você vai ter que ajustar aquilo, gerar linhas que determinem o final de uma camada e o começo de outra. Existe todo um trabalho geológico que é feito posteriormente por isso. Então, não adianta, o software não substitui o geólogo ou então o engenheiro geotécnico que tem essa visão. Ele vai apenas fazer uma triangulação simples daqueles dados de sondagem que você tem. O ajuste final é feito sempre por alguém que entenda a respeito do tema. Tá? Bem, depois, gente, o BIM na geotecnia ele não necessariamente precisa finalizar na divisão de camadas do subsolo. Não, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer com isso. A gente pode utilizar esses dados para se gerar projetos de estruturas geotécnicas feitas com ele. Com isso você sabe onde finaliza um tipo de solo e começa outro, para poder ter uma noção de qual tipo de contenção que eu vou utilizar, até onde vai a profundidade da estaca que eu estou querendo utilizar no meu projeto, enfim. Você tem N possibilidades, ou seja, o BIM geotécnico ele não precisa ficar restrito apenas à divisão de camadas geotécnicas. Então, um pouquinho a respeito do ciclo de vida aqui do BIM, para vocês entenderem qual a amplitude de tudo isso daqui. Então, no BIM a gente pode ter, o projeto na verdade ele tem um ciclo de vida que ele inicia na concepção do projeto, parte para o projeto preliminar, parte para o projeto executivo, vai para a construção e para a operação e manutenção. Ok? Então, você percebe que tem um vasto mundo aí para ser explorado. Por que parar apenas numa divisão de camadas? Não. Com o BIM a gente tem N vantagens. Uma delas é o quê? A velocidade na tomada de decisões.
É muito mais fácil você ter um projeto aqui à direita, um projeto em 3D para apresentar para um cliente final, uma proposta, um projeto conceitual nessa forma, do que o que vocês estão vendo aqui à esquerda, que é um projeto feito em 2D, né? Então você fala, mas como eu vou ter noção de quantitativo, né? Isso daqui não é apenas um modelo tridimensional feito como uma espécie de uma maquete para apresentação? Não. Esse projeto aqui do lado é um projeto extraído de uma das Autodesk Universities que eles disponibilizam aí na internet. Foi utilizado um software chamado InfraWorks para poder fazer o preliminar dele. Ou seja, a gente já tem uma noção de quantitativos logo nas primeiras fases do projeto. Quer dizer, você vai ter uma noção mais assertiva num projeto executivo, mas para uma noção prévia de quantidades, você já sabe se o seu projeto pode ser viável ou não, utilizando uma solução específica para aquela fase de projeto em que você se encontra. E a respeito das dimensões do BIM? Então, a gente tem aqui N dimensões, né? 7 dimensões. Eu não vou falar a respeito de todas elas, tá? Vou falar assim, previamente aqui, mas eu vou entrar com uma ênfase maior só até o que a gente chama aqui de quinta dimensão, porque é onde a geotecnia acho que tem um ganho mais considerável. Então, vou considerar aqui que até a dimensão 2 não é BIM, tá? Vamos imaginar que a segunda dimensão aqui vai até o CAD. A partir da terceira, quarta e quinta dimensões, sexta e sétima, a gente já pode considerar BIM. Terceira, quarta e quinta é que eu vou pegar um pouco mais de ênfase, mas só para vocês terem uma prévia assim, do que é cada uma. Ter 3 dimensões, a gente já tem um estudo volumétrico. 4, compatibilização de projeto, a gente tem sequenciamentos. 5, estimativas de quantidade. 6 é a parte de sustentabilidade. Quem tem um ganho maior com isso seriam projetos de estruturais não, desculpa, projetos arquitetônicos. E 7 seria o acompanhamento, né? Então, estudos volumétricos. Já no 3D, vamos imaginar que a gente não tem informações ainda imputadas aqui, a gente tem apenas um estudo volumétrico. Você já vê aí que já dá para resolver muita coisa, né? Aqui a gente tem um estudo volumétrico que já mostra interferências, né? Os nossos clash detections, nossas checagens de interferência, a gente consegue ver se um tirante aqui vai estar atingindo uma drenagem, ou então se ele está num terreno um pouco mais baixo do que um edifício que está alocado próximo a ele, se esse tirante não vai atingir a fundação daquele edifício que está no terreno mais elevado. Então, a gente já consegue visualizar essas interferências antes mesmo de executar um projeto. Isso facilita muito. Bem, aqui 4 e 5D. Aqui é um projeto da Helene Fonseca, que foi para o metrô da estação Eucalipto, se eu não me engano. Então aqui a gente tem um sequenciamento 4D, que não está mostrando, mas é possível aqui também fazer uma extração de quantitativos por tempo, né? Você tem um fluxo de caixa aqui, que a gente pode ver a execução de todos os tirantes, execução das escavações, aí posteriormente aí a execução das estruturas internas. Então, com isso é possível saber, você pode ver uma linha do tempo lá em cima, o que vai ser executado em cada mês, em cada fase do projeto. Você vê as fundações surgindo aí posteriormente, né? Então, você consegue ter uma visualização melhor do ciclo de vida aí do seu projeto, ok? Bem, termos que vocês podem esbarrar durante uma
tentativa aí de implantação BIM. Então, a gente tem duas documentações primordiais aí, que seria o BIM Execution Plan e o BIM Mandate. No caso, o BIM Execution Plan ele é um documento que ajuda as equipes de projeto a implementar o BIM. Nele são definidos dados de projeto, equipes, objetivos, métricas, prazos, ferramentas por tarefas, papéis, cronogramas, definições de LODs, que eu vou explicar posteriormente, e entregáveis. Isso é um documento interno da empresa, ele dá todas as diretrizes para que você execute o BIM da forma correta aí dentro da empresa. E, no caso, aí temos o BIM Mandate, que é como chamamos a solicitação ou exigência de um processo BIM por parte de uma contratante, público ou privado. Por extensão, o documento que formaliza e detalha tal exigência, orientações do que se espera receber, formatos, tudo para você ser eficiente. O BIM Mandate deve estabelecer esses padrões e processos, ou seja, o cliente final, geralmente a contratante, tem esse BIM Mandate que determina o que os terceirizados, como esses terceirizados devem entregar essas documentações. Então, vamos imaginar assim, chega um cliente para você e fala, eu quero meu projeto em BIM. Legal. Por que você quer o projeto em BIM? Como você quer esse projeto em BIM? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela, na verdade, ela pretende receber. Se ela não sabe o que ela pretende receber, como você sabe o que você pretende entregar para ela? Existem N motivos para a pessoa querer um projeto em BIM. Para fazer checagem de interferência, como mostrei anteriormente, para extração de quantitativos, para uma análise de sequenciamento, mas para isso ela vai ter que te orientar como ela quer esse projeto. O BIM ele não tem um padrão universal para ser entregue. Isso depende muito da pessoa que está pedindo ele. Então, sempre quando pedirem um projeto, pergunte as diretrizes. Como eu devo entregar esse projeto? Você tem um BIM Mandate? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Não encarem o BIM como se fosse um elefante branco. Se você tiver a diretriz correta para enviar o seu entregável, você consegue fazer um projeto que atenda às expectativas desse cliente. Bem, LOD, o que é o LOD? O Level of Development, de um elemento construtivo. Ou seja, a gente tem aqui, eu separei, por exemplo, um LOD de estacas aqui. A gente tem aqui um LOD 200, 300 e 400. É o nível de desenvolvimento de um elemento, tanto no que diz respeito à modelagem da geometria, quanto às informações que são imputadas dentro dele. Aqui no LOD 200 a gente teria, por exemplo, o cliente determina que para um projeto básico você tem que entregar as suas estacas no LOD 200. Ou seja, o detalhamento de armadura não é necessário, é apenas um estudo volumétrico, comprimento da estaca, enfim. LOD 300 você já requer algum tipo de detalhamento. Seria um projeto mais a nível executivo. E o 400 ele avança um pouco mais aí nesse detalhamento. Aqui a gente tem, por exemplo, uma situação de uma contenção de estacas justapostas. Então, no LOD 200 você percebe que você pode fazer simplesmente um elemento volumétrico parecido com o muro. Não tem necessidade de um detalhamento tão rigoroso. A partir do 300, aí sim você já consegue detalhar as estacas. E do 400 você já vê uma diferenciação assim entre uma estaca e outra. Aqui, por exemplo, é algo que eu extraí aqui do Departamento de Engenharia dos Solos da Alemanha. Então, é como eles requerem que os projetistas que vão enviar os elementos para eles entreguem esses elementos construtivos aqui no modelo. Então, a gente peguei aqui um tirante. Esses AS1 até AS4 seriam as fases de projeto para eles. No
caso, o S1 seria o equivalente a um projeto de intenção, né? Então aqui vocês percebem que vai aumentando o nível de tanto o nível de detalhamento geométrico quanto o nível de informação que é imputado, né, em cada fase do projeto. Então o S1 seria um projeto funcional, o S2 já partiria para um projeto básico e o 3 seria o projeto executivo para eles. O 4 seria o as-built. Então a gente tem essa progressão aí do detalhamento desse tirante. Bem, um assunto que deve ser tocado aqui no caso do BIM voltado para estruturas geotécnicas. Vamos pegar aqui contenção, por exemplo. Civil 3D, que é uma barrinha de ferramentas aqui para as retaining walls aqui do Civil 3D, que são as paredes de contenção. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca usei nenhum desses subassembles que já estão padronizados no Civil 3D. Nós, de geotecnia, temos um trabalho um pouco mais árduo aqui. Por quê? Porque não tem algo na caixinha feito para a gente. Muita coisa deve ser padronizado. Isso aqui, ó, esquece. Quem montou essas submontagens aqui, esses subassembles para a geotecnia aqui, não sabia exatamente como nós, profissionais aqui, pelo menos da geotecnia aqui do Brasil, trabalhamos, né? Não sei se lá fora eles utilizam esses tipos de contenções aqui, mas eu particularmente nos meus 17 anos de projeto aqui, eu não cheguei a utilizar nenhum desses padrões aqui já na caixinha deles, não. Então requer muito trabalho aqui para customizações. Para isso a gente utiliza, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Subassemble Composer, que a gente programa certos modelos de contenções para funcionar dentro do Civil 3D, para que faça esse trabalho por nós, para que não tenhamos tanta dor de cabeça na hora de gerar esses projetos. Então, a gente viu anteriormente aqui um muro de gabião, deixa eu voltar aqui, um muro de gabião, a gente tem aqui um subassemble de concreto projetado. Então, com isso, a gente consegue extrair áreas, extrair volumes daquilo que é gerado, não é apenas uma representação gráfica, né? E aqui, por exemplo, mudando um pouquinho de áreas, né? Saindo do Civil 3D indo para o Revit, que é um modelo que eu customizei de uma família de tirante geotécnico. Gente, não consigo achar um modelo pronto disso na internet. Eu tive que customizar. Então, aqui a gente consegue colocar componentes livres, ancorados, angulação horizontal, enfim. Para nós, projetistas de geotecnia, nós temos um trabalho um pouco maior assim do que, por exemplo, um projetista de arquitetura, um de estruturas, que geralmente vem alguma coisa montada na caixinha. Tá ok? Gente, isso foi a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Geotecnia Brasil, pela oportunidade. Bem, é isso aí.